Alguns livros são amaldiçoados e cercados por lendas. Você teria coragem de ler um livro desses? O Edmar teve e foi à procura de um livro muito sinistro. Confira agora. São Cipriano foi um homem que dedicou parte de sua vida para estudar as ciências ocultas. A história dele é considerada como a dualidade do bem e do mal. O livro São Cipriano da capa preta e o da capa de aço possuem grandes enigmas. Um deles é que muitas partes do manuscrito foram queimadas pelo próprio Cipriano, e até hoje não se sabe por quem ou como as escrituras do santo foram traduzidas e distribuídas por várias partes do mundo. Existem algumas lendas sobre quem lê a obra de São Cipriano, como a temível história do homem que ficou obcecado pela capa preta. A cada dia que passava, o homem se tornava mais introspectivo, raivoso e seguia à risca tudo o que estava escrito no livro. Até que certo dia, querendo se vingar da mulher de seu irmão, ele se transformou em um cavalo negro e galopou pelos arredores da casa. Assustado, seu irmão com um tiro de espingarda acertou o cavalo. E no dia seguinte, o homem foi encontrado estirado no chão de sua casa, com uma marca de tiro no meio de suas costas. Outra lenda aterrorizante é a do homem que, fascinado pelo livro de São Cipriano, fazia todos os feitiços e orações que continham nele quase todos os dias. Até que então, percebendo que as coisas à sua volta não estavam indo bem, como saúde e relacionamentos, resolveu se desfazer do livro. A cada vez que o homem tentava o jogar fora, ele voltava misteriosamente para perto de si. Muitas pessoas têm medo de ler o livro da capa preta por conta de seu conteúdo misterioso. A proprietária do Sebo Café, Simone Búrigo, contou uma história que presenciou. Uma leitora entrou no Sebo e perguntou se a gente tinha o livro Capa Preta de São Cipriano, né? Disse, tenho. Aí acompanhei até a estante e ela disse assim, pode folhear para mim? Daí eu fiquei assim um pouco em dúvida, né? Sim, posso. Ela não, por ser um livro assim tão considerado de magias, ela pediu que eu folheasse. Ela não tocou no livro. Estamos aqui com o Celso, ele que é funcionário aqui da Livraria da Mente, e vai nos falar um pouco sobre a experiência em vendas do livro da capa preta. Então, Celso, como que é a experiência que tu tem aqui na Livraria da Mente? Com essa procura do livro, ele é muito procurado, tem algum relato de alguém que leu e falou depois alguma coisa, deu algum retorno para vocês? Aqui há muitos anos a gente vende esse livro, e é um livro que esgota a edição e sai de novo, e a procura é muito grande, né? Então, e relatos, assim, as pessoas que compram e que usam o livro para diversas finalidades, né? Pode fazer algum trabalho que queira fazer, né? Ou simplesmente para ler uma oração, para meditar no diário, né? Mas e aí? Você teria coragem de ler um trecho do livro de São Cipriano? É o que a gente vai descobrir agora. E a senhora, como proprietária, já teve curiosidade, já folheou o livro, já leu alguma parte aleatória? Já. Depois que a cliente não quis folhear o livro, eu disse, mas vou dar uma olhada. E realmente, assim, para quem tem essas crenças, não é um livro muito ideal para se ler, né? Porque pode se impressionar. Tu já ouviu falar no livro da capa preta, no livro de São Cipriano? Acabei de ouvir falar. E depois de saber a história e tal, em linhas gerais, tu teria coragem de ler um pedaço? Claro que sim. Então, por favor. Bruxedo de avelã para aquecer mulher fria. Quando o homem sente ainda paixão por uma mulher e ela começa a degostar-se dele, tem que fazer o seguinte: raiz de sobreiro, semente de sarganha brava, cabelos do peito com a raiz, farinha de amendoim. Então, depois de ler, o que tu achou? Tu achou realmente pesado? Tu sentiu alguma coisa ao ler? Eu acho que é tudo besteira. O Senhor lance sobre ti a sua santíssima bênção e o seu santíssimo poder, para que te dê a virtude eficaz, para que toda morada ou porta por onde entra Satanás por ti seja fechada e jamais o demônio
ou seus aliados por ela possam entrar. Pois abençoada seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus esteja contigo. Então, tu sentiu alguma coisa ao ler? O que tu acha? Tu acha que vai de encontro com o que as pessoas falam? Ou tu acha que simplesmente é um livro esotérico? Eu acho que vai de encontro com a fé, seja ela... Eu acho que a fé não tem um ser próprio para se ter fé, né? Então, eu acho que vai de encontro a isso, pelo que eu percebi. Numerologia por Cipriano. O dia em que nascemos e a numerologia. Este dia é de grande influência no decorrer da nossa existência, pois traz escrito do astral a nossa formação. Olha o que eu acabo de ler e o que eu imaginava desde criança. A baita lição que tem aqui. Eu acredito que pessoas devam pesquisar melhor para aprender melhor a saber o que falar do que simplesmente criticar. Eu sou kardecista, sou espírita, e as pessoas falam mal do Evangelho segundo o Espiritismo, porque não leem. E o universo da leitura foi atrás do livro da capa de aço, mas ele desapareceu das prateleiras de Santa Maria. E o mistério continua. Quem, quando criança, nunca ouviu uma história contada por uma pessoa mais velha? Histórias de lobisomens, mulos sem cabeça, saci. O projeto Leitura do Coração de Santa Maria visa preservar a tradição da contação de histórias para um público para lá de atencioso. As lendas são pensadas como narrativas fantasiosas que combinam fatos reais e históricos. A mula sem cabeça, o saci pererê, o bicho-papão surgiram das histórias transmitidas de pai para filho, em uma cultura oral que nunca acabará enquanto cada criança for estimulada a imaginar. O universo da leitura foi até a Biblioteca Pública Municipal para saber um pouco mais sobre a contação de histórias, uma atividade que está prevista na primeira semana da Leitura e Literatura em Santa Maria. Uma atividade que envolve histórias de amor, comédia, aventura, além de lendas assustadoras e horripilantes. Ou não. A base das lendas é o imaginário e a força que elas estabelecem na mente de cada criança. A atividade de contação de histórias busca estimular o amor pela leitura e pelo aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento de cada pequeno indivíduo. Essa importância vem pela necessidade que eu vi quando criava meus filhos ainda desde pequenos, e eu via que quanto mais história eu contava, mais próximos eles ficavam a mim. Eu fui criada nesse sentido e observava outros lares que as crianças não ouviam histórias, os pais não contavam, não tinham tempo, não tinham o hábito de contar histórias. E eu fui criada assim, à luz de lampião, meus pais me contando história todas as noites. Criei meus filhos assim, criei meus netos assim, cheguei a gravar uma fita para minha netinha com todas as histórias que eu escutava dos meus pais, que é para quando ela crescesse ela teria aquelas histórias, porque depois a gente esquece, né? Mas o principal de contar a história para as crianças é aquela cumplicidade que a gente pega com a criança, contando a história. A criança se sente feliz porque está se sentindo, aqui estão dando atenção para ela, está se sentindo importante, a gente está contando a história. Eu me senti assim. A roda de contação de histórias foi idealizada pelo projeto Leitura do Coração, que todos os anos promove alguma ação para estimular o amor pelos livros e pela arte. A construção da atividade de contação de histórias dentro da primeira semana de Leitura e Literatura de Santa Maria foi explicada por uma das coordenadoras do projeto, Silviane Sátiras. O projeto municipal de incentivo à leitura, Leitura no Coração, é desenvolvido pela Secretaria de Município da Educação e ele vem sendo desenvolvido nas 77 escolas do município, com os professores e alunos. Esse projeto ele veio para dar visibilidade às ações de leitura que já estão sendo realizadas nas escolas. Todos os movimentos em relação à leitura, à literatura
Então, durante esse ano de 2014, desde o início do ano letivo, nós viemos movimentando as escolas e trazendo ações de leitura que envolvem desde os bebês do berçário, com a formação de bibliotecas, e também com os alunos de ensino fundamental, realizando caminhadas da leitura, fazendo diferentes atividades envolvendo as comunidades escolares, envolvendo pais, envolvendo os alunos, envolvendo os professores. E como funciona a contação de histórias? Durante a primeira Semana Municipal da Leitura e Literatura, que está acontecendo agora, nós estamos contando com os autores locais para fazer esse momento de contação de histórias. Então, nós convidamos as escolas durante esses dias e as escolas se inscreveram, então elas vêm até a Biblioteca Pública Municipal para conhecer esses espaços com as crianças e também participar desse momento, né? Que além de desenvolver a imaginação, vem toda essa questão da aprendizagem, de estimular todo o raciocínio da criança, estimular as diferentes formas de expressão, que nós trabalhamos não só com a história no livro, mas a partir dessa contação estimulando o teatro, a dança, a música também. Por isso, todos os pensamentos e motivos que são apresentados como essenciais para estimular a contação de histórias levam ao mesmo ponto: o contato humano. É esse o contato que torna possível o surgimento de lendas contadas em volta do fogo e que são lembradas de forma tão marcante por cada pessoa. Você pode achar que não, mas deve lembrar que o negrinho do pastoreio sempre ajuda a achar o que foi perdido quando se acende uma vela para ele. Assim como o bicho-papão devora as crianças desobedientes. As lendas fazem parte do nosso cotidiano e não há quem não navegue na imaginação quando se lê sobre elas. O programa de hoje está chegando ao fim, mas você pode conferir conteúdos extras acessando a nossa página no Facebook, que aparece aqui embaixo na sua tela. Na sequência, fique com o quadro Perdidos no Universo Literário, que é um audiovisual criado pelos alunos de produção editorial da UFSM. Ficamos por aqui e até a próxima.